A gente está de volta para trazer agora uma entrevista com a médica infectologista Ana Gurgel. Nós vamos falar sobre arboviroses. Tem ideia do que é isso? Doutora Ana, bom dia, tudo bem? Bom dia, obrigada pelo convite. Prazer ter sua companhia aqui. Bom, quando a gente conversava, combinando o nosso papo de hoje, você falou o tema de arbovirose para o que eu sugeri como pauta, eu falei, poxa, mas esse nome é um bocadinho diferente. Que Tem será muita isso, gente né? que estranha. Tem muita gente que estranha. Então, achei legal a gente tocar nesse assunto, porque muitas vezes é falado das arboviroses e fica nisso. E a gente está falando todo dia deles, né? É verdade. Então, quando a gente fala em arbovirose, a gente está falando de um tipo de doença que é transmitida por... Pelo inseto. E a gente pode estar falando, então, de zika, de dengue, De febre amarela chikungunya, e febre chikungunya. amarela. Isso mesmo. Então, faz parte agora do nosso dia, né? Bom, eu gostaria de entender um pouquinho como se dá a transmissão dessa doença, então. O contágio é sempre por meio do vetor, é por meio do Aedes. Isso mesmo. Então, a gente não deve baixar a guarda, né? Porque além da dengue, zika tá aí, chikungunya, e não faz parte aqui da zona urbana febre amarela, mas tem sua grande importância. E pode ser transmitido pelo mesmo mosquito. Pelo mesmo mosquito. Então, a gente não é porque está esse tempo agora de inverno, de frio, que a gente deve baixar a guarda. Pelo contrário, né? Com esse grande momento que a gente está passando de chuva, a gente tem que relembrar disso. Fazer a limpeza do espaço. Fazer a limpeza adequada. Mas eu gostaria de entender um pouquinho o funcionamento desse vetor, né? O Aedes aegypti. Ele então guarda todas essas informaçõezinhas da doença, mas ele não tem essas doenças em si, né? E outra coisa que o paciente pergunta, doutor, então se eu fui picado por ele, posso ter a chance de estar adquirindo aí todas essas juntas? Não, né? Então, é o mesmo vetor, mas ele vai estar contaminado com um dos tipos deste vírus e qual vai estar fazendo a transmissão. E ele só contamina a pessoa se ele foi contaminado ao picar alguém que já tinha doença. Alguém. Então, o que a gente vê sempre no consultório, o paciente chega com a febre. Eu vim aqui para saber se eu estou com alguma doença que esse vírus transmitiu através da picada do mosquito. Então, muitas vezes não tem nada a ver até o que ele está sentindo. Ele está com um quadro gripal. Então, por isso que eu acho que é importante as pessoas terem noção da sintomatologia. Normalmente você não tem quadro gripal nesses quadros, é transmitido por esse mosquito. Nós vamos ter o quê? Muita dor no corpo, muita dor na articulação, dor de cabeça, pode ter manchas na pele. É isso que vai nos ajudar no diagnóstico. Então a população às vezes entra um pouco em pânico, nos procura, olha, deve ser alguma coisa desses mosquitos. Nem sempre. Então, o fato de ter, por exemplo, sintomas que são sintomas típicos da gripe, como febre, coriza, tosse, não tem que ficar tão apavorado. Lógico que a gente tem que lembrar agora que a gente está, né, tendo casos de H1N1, mas são quadros distintos. E é importante ter essa noção até para cuidar não fazer automedicação, Mas né? Com certeza, e a gente vê muito isso, né? A automedicação. Lembrando que nos casos dessas arboviroses, tem contraindicação o uso de AS, de anti-inflamatório, e as pessoas se automedicam. E são medicamentos muito comuns, né? Nossa, AS, que se compra sem receita médica e está muito disponível. E aí a pessoa às vezes precisa de um tratamento diferente. Com certeza, né? Agora, falando especificamente sobre o Aedes, sobre o mosquitinho. Ele então, sem ter picado alguém que está com a doença, ele é como um pernilongo, digamos assim? Não vai ter nenhum problema. O duro é que ele pode ficar com o vírus e ter replicação e ter esse depósito de ovos até 45 dias. Ele fica viável. Então, durante 45 dias, ele se torna um perigo. Sim. Então, não tem jeito. A gente tem que acabar com o vetor, que é o Aedes. Acabar com o vetor e com a falta de cuidado que a gente tem, né? Porque eu posso cuidar do meu quintal, cuidar da minha casa, do meu apartamento, mas se o vizinho, quem sabe, de 3 casas para lá não cuida, ele pode, de repente, desenvolver. Com certeza. E a gente achava antes que seria só com água limpa. Hoje a gente sabe que qualquer tipo de água ele está fazendo
o ovinho está ali. Você está falando dessa questão, então, de qualquer tipo de água? Antigamente se discutia, ele prefere muito a água limpa. Hoje tem estudos que demonstram que não é só isso. A água não precisa estar necessariamente limpa. Então a gente tem que dobrar a nossa atenção, visto que mais de 1000 casos novos de dengue, né, no Paraná nas últimas semanas. Então não é porque está frio, então às vezes o paciente chega com manga comprida e fala, não é o repelente ainda, principalmente na gestante, tem que fazer parte. A preocupação principalmente com a gestante é por conta do Zika vírus. Do Zika. E a gente tem tido casos, né, do Zika. Tem tido casos. E é triste, viu, Ronaldo? O paciente chegou para mim com o diagnóstico de Zika, gestante, olhou para mim e faço o quê, doutora? Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Depois, se tem Zika, o risco da microcefalia para o bebê está instalado. Não, nós vamos esperar acontecer o parto e vamos... Então é muito desolador, né? Você olhar e dizer que nós vamos aguardar. O médico não tem nada o que fazer? Nada. Se a grávida tiver Zika, não tem o que fazer? Não tem o que fazer. Aí nós vamos ter os cuidados no nascimento do bebê para dar o diagnóstico, para que sejam feitos os exames adequados, para que essa criança seja acompanhada, mas não há o que fazer. Doutora, apenas para não... Sempre quando a gente fala da Zika e fala especificamente na gestante, às vezes fica aquela impressão também que teve Zika, a criança vai ter microcefalia. Não é assim, né? Graças a Deus, Ronaldo. Essa mãe mesmo que eu te disse que chegou, o que vai ser? A criança é linda, maravilhosa, porque vai depender de quando ela foi contaminada no período da gestação. Foi no comecinho, foi na metade, foi no final, né? No comecinho a gente sabe que está tendo a formação. Ali é muito mais perigoso. Então, graças a Deus, as gestantes a qual eu acompanhei, os bebês todos perfeitos. Mas não é a realidade no nosso Brasil. Então, a gente tem casos, né? Tem casos, muitas, né? Vamos tentar diferenciar nesse finalzinho de conversa, doutora. Tem distinção nos sintomas da dengue, Zika e chikungunya? Às vezes, assim, não é tão fácil, mas quando o paciente chega e fala, doutora, eu tenho mais de 10 dias de febre, eu já não penso em dengue. A dengue eu tenho 7. Então, algumas coisas nos ajudam. No Zika, é muito importante o comprometimento da pele. Então, aquelas manchas vermelhas, com muito prurido, que coçam muito, já me faz pensar no Zika, né? Uma febre mais baixa, com muita dor nas articulações, nas juntas, me faz pensar no chikungunya. E que não se dá muito valor, mas é uma doença que me deixa depois com essa dor crônica, até por 6 meses ou mais. E as pessoas então isso não é conversa, a pessoa pode ficar 6 meses ou mais sentindo dor. E sabe o que a gente tem visto muito na prática? Paciente pós-dengue ou chikungunya com quadro de pânico, de depressão. Então ele vaga em vários médicos e os médicos às vezes não têm esse olhar. Nossa, mas está reclamando, a dengue já tem 1 mês. Mas a paciente evolui com pânico. Eu tive várias. Então a gente tem que ver o paciente como um todo. Doutora, eu gostaria de agradecer seus esclarecimentos. Eu acho que o alerta mais importante é sempre para a prevenção, né? Com certeza. Eu que agradeço. Doutora Ana Gurgel, nossa convidada nesta manhã de quinta-feira, e assim nós encerramos mais um Ponto com News. Ficamos por aqui, agradecidos pela sua companhia, por você ter escolhido a gente. Amanhã, a partir das 7 horas, a gente se fala na TV Maringá. Um abraço.